Oh, certo, é um privilégio estar aqui essa noite e sempre que eu me preparo para um seminário como este e eu viajo pelo país, eu fico espantado com a dimensão do mundo, embora eu tenha viajado apenas algumas horas, mas eu reconheço novamente que há milhões e bilhões de pessoas neste planeta que ainda precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Portanto, essa noite eu vou falar sobre um assunto em que eu não sou especialista. Durante 25 anos, eu estudei a história adventista, mas não diria que eu sou um especialista no assunto, no entanto, eu estou mais familiarizado. Mas só nos últimos anos é que o meu interesse se acentuou no que respeita à liberdade de consciência, liberdade religiosa. E quanto mais estudo, mais me apercebo que eu não sei, eu não sabia, o que inclui, é claro, a história americana. Por que é que Deus criou esse país em primeiro lugar? Então, parte do que eu vou partilhar essa noite e durante o fim de semana baseia-se em coisas que eu tenho lido mais recentemente. Basicamente, eu acho que eu posso resumir e provavelmente eu vou voltar a falar sobre isso. A minha ideia era de que a liberdade de consciência, ou seja, a liberdade religiosa, está relacionada com as leis dominicais e que um dia, no futuro, haverá leis dominicais e que quando elas surgirem eu saberei que existem e eu estarei preparado. No entanto, eu estou descobrindo que isso não é a verdade e que estar nessa posição é muito perigoso. Portanto, eu penso que o Senhor, na sua misericórdia, nos deu a história para nos ajudar a evitar esse erro, olhando para a nossa própria história. Por isso, ao longo de todo este fim de semana, vamos falar sobre este livro, a Bíblia, que na sua essência é um livro de história. Deus usa a história do princípio ao fim. Amanhã falaremos mais sobre isso para a igreja. Deus usa a história para preparar a próxima geração, para que não cometa os mesmos erros, mas que também alcance as mesmas vitórias. E é somente compreendendo essa história é que evitamos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Por isso, vamos falar de liberdade religiosa e de história americana. Vamos falar sobre a mensagem da justificação pela fé e liberdade religiosa e como se entrelaçaram no passado. E eu espero que neste fim de semana suscite muitas perguntas nas suas mentes sobre a situação em que vivemos hoje e sobre o que vemos acontecer à nossa volta neste país e no mundo inteiro. Isso já aconteceu no passado e podemos aprender alguma coisa com isso, para que saibamos como evitar repetir os erros e enfrentar o futuro. O pastor mencionou que eu e a minha esposa passamos cerca de 15 anos em Weimar. Eu lamento que ela não esteja aqui e as nossas 3 filhas, mas amanhã mostrarei algumas fotos, mas hoje à noite não. Durante esses 15 anos, eu passei alguns deles na biblioteca, que foi quando o meu interesse pela história adventista realmente atingiu o auge. E eu estou muito grato por isso, pois isso me abençoou e salvou a minha alma. E, é claro, quando eu comecei a estudar, não foi com a intenção de compartilhar o que eu aprendi com mais ninguém. Era mais uma bênção para mim mesmo. Então, hoje à noite, vamos falar sobre liberdade de consciência e eu vou apresentar 7 ideias fundamentais, como uma espécie de construção cronológica até o início do movimento adventista, em relação à liberdade. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que já sabem muito dessas coisas, mas eu acho que é bom refrescar nossas mentes a respeito. A primeira delas é que a liberdade de consciência, a verdadeira liberdade de consciência, nos leva à questão do grande conflito. E no centro desse grande conflito, você encontrará a questão da liberdade. No reino de Satanás, ele usa a força, o constrangimento e a perseguição para tentar fazer com que as pessoas desrespeitem a lei de Deus. E isso, por si só, nos leva à verdadeira escravidão. Enquanto o reino de Deus é construído sobre a liberdade de consciência, liberdade de escolha.
com o propósito de Deus escrever sua lei em nossos corações, assim podemos escapar dessa escravidão do pecado e realmente experimentar a verdadeira liberdade. E isso, é claro, considerando a questão da nação judaica e as discussões que Jesus teve com os líderes daquela nação na época a respeito do que era a verdadeira liberdade. Essa é uma declaração do grande conflito que resume isso. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Mas Satanás usa esse recurso constantemente para obter o controle daqueles que ele não pode, de outra forma, seduzir. É a coerção por meio da crueldade. E então, por meio do medo ou força, ele tenta dominar a consciência e garantir a si mesmo a homenagem. É precisamente isso que ele quer, que lhe prestem homenagem. Para conseguir isso, Satanás trabalha através das autoridades religiosas e seculares, levando-as a aplicar as leis humanas em desafio à lei de Deus. E veremos isso noutros dos princípios que iremos analisar. Satanás usa muitas avenidas e formas diferentes para fazer avançar a sua agenda. Agora, aqui está outra afirmação que é uma espécie de resumo de liberdade de consciência. Veja, liberdade é o direito de escolher. A liberdade, a verdadeira liberdade, é o resultado de uma escolha correta. Então, aí você vê o que é a liberdade de consciência. Veja, Deus nos dá a liberdade para escolher, mas nós não o fazemos, o que tem consequências. Em outras palavras, se escolhermos seguir Satanás à sua maneira, obviamente não vamos experimentar a verdadeira liberdade. É o que isso quer dizer. Satanás, por outro lado, poderia resumir seu trabalho à censura, que é a ferramenta usada quando a mentira perde o seu poder. Nós podemos colocar uma palavra diferente para a censura, poderia ser cultura do cancelamento, perseguição, coerção, forçar, qualquer uma dessas coisas que Satanás usará quando as suas mentiras começarem a perder o seu poder. O segundo princípio que acabei de mencionar na citação do grande conflito é que Satanás utiliza mais do que um modo para fazer passar a sua agenda. E eu quero que pensemos sobre isso. Podemos passar a noite toda conversando sobre o que é retratado nesta imagem, Cristo diante de Pilatos. Naquela sala estavam presentes saduceus, fariseus e representantes do governo civil. Todos se reuniram para perseguir e, por fim, matar Cristo. Satanás usou saduceus e fariseus. E, na verdade, o interessante é que Jesus abordou os fariseus e os saduceus separadamente em seus grupos. Ele abordava os pecados dos fariseus quando ele estava em discussão com eles e com os saduceus e falava sobre os problemas com eles também. Mas quando ele advertiu seus discípulos aqui em Mateus e em outros versos dos evangelhos sobre o fermento ou o problema dos saduceus e dos fariseus, ele os advertiu a evitarem o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele não fez distinção entre os dois grupos, mas todos estavam sofrendo do mesmo fermento. Em outras palavras, no final das contas, os dois grupos, embora diametralmente opostos, eram tão distantes em todas as questões da vida, na verdade estavam sofrendo do mesmo problema. E isso foi comprovado pelo fato de que eles conseguiram se unir e concordar em uma coisa: matar o Messias. E eu quero que pensemos nas implicações disso. Hoje, em nosso mundo, nas facções que podemos ver, Satanás está usando as duas facções para obter um resultado final. Ele está tentando fazer o mesmo em nossa própria igreja. Já vimos isso acontecer em algum lugar. Aqui está uma declaração do desejado de todas as nações que resume tudo isso e diz que as duas seitas, fariseus e saduceus, estavam em amarga inimizade. Os saduceus
cortejavam os favores do poder dominante. Eram adeptos de um governo forte para manterem a sua própria posição de autoridade. Os fariseus, por outro lado, fomentavam o ódio popular contra o governo. Ansiavam pelo momento em que pudessem libertar-se do jugo do conquistador. No entanto, os fariseus e saduceus estão agora unidos contra Cristo. Reparem que os dois grupos tinham opiniões diferentes sobre o governo e, no entanto, acabaram por se unir ao governo para perseguir Cristo e seus seguidores. E, novamente, eu queria dizer, eu não sei como todos esses pontos podem se aplicar a nós hoje ou ao que se passa no nosso país ou no mundo atual, mas eu acredito que, ao estudarmos o passado e o presente, podemos observar semelhanças. Satanás usa frequentemente facções opostas para obter os resultados que ele pretende. E a nossa tentação é olhar através de um olho só. E eu estou falando de mim. Sim, as leis dominicais que estão chegando através da direita religiosa. É só nisso que eu preciso prestar atenção. Mas será possível que Satanás também esteja trabalhando através de outras facções para destruir este país? Para o preparar para o pêndulo que oscila entre o passado e o presente? Veremos isso mais detalhadamente amanhã de manhã na escola sabatina. Após a crucifixão de Jesus, ele subiu aos céus e os seus seguidores começaram a espalhar o evangelho por todo o mundo. A Roma pagã, e durante algum tempo até mesmo se juntaram à nação judaica, os líderes judeus continuaram a perseguir os cristãos. O grande conflito diz: o principal agente de Satanás para fazer guerra a Cristo e ao seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Portanto, aqui está Satanás trabalhando através de uma religião que não consideramos normal, aquilo que chamamos de religião, o paganismo. E o paganismo era uma religião, é uma religião. E Satanás usa para perseguir os seguidores de Cristo. Bem, a Roma pagã saiu de cena quando Roma se dividiu em 10 partes. E a Roma papal tomou o seu lugar. Parou a perseguição? Não, continuou. Na verdade, se não maior. A propósito, eu gostaria de mencionar que há vários pioneiros que falam sobre o papado. Eu vou apresentar isso tanto esta noite quanto amanhã. Eu quero que fique claro que não estou falando de cristãos individuais que procuram o Senhor, mas sim de um sistema que a Bíblia aponta muito claramente como um poder perseguidor. E eu penso que temos que nos lembrar disso claramente, mesmo hoje, numa altura em que, por vezes, nos esquecemos, como nação, do motivo pelo qual as pessoas vieram para este país em primeiro lugar. Repare nas Signs of the Times. Novamente, observe essa conexão através do paganismo e depois através do papado. Satanás exerceu seu poder durante muitos séculos num esforço para apagar da terra as fiéis testemunhas de Deus. Pagãos e papistas eram movidos pelo mesmo espírito do dragão. A única diferença era que o papado, com a pretensão de servir a Deus, era o inimigo mais perigoso e cruel. Eu já ouvi estimativas de que quase 50 milhões de pessoas morreram na fogueira e em outros acontecimentos torturantes durante a Idade Média. Mas, mais uma vez, o princípio que eu estou sugerindo aqui é que Satanás usa mais do que apenas uma forma de impor sua agenda nesta terra, e ele sempre fez isso. Muitas vezes de forma evidente no que consideramos facções ou extremos. Mas Satanás está trabalhando com ambos. Agora, de novo, no livro O Grande Conflito, Ellen White faz essa comparação interessante. Ela afirma que há uma semelhança impressionante entre a Igreja de Roma, o papado,
e a igreja judaica no primeiro advento de Cristo. Embora ela não diga especificamente isso aqui, eu acredito que isso tem em conta o fato de a nação judaica estar dividida entre a extrema esquerda e a extrema direita, fariseus e saduceus, etc. E creio que isso também se aplica ao papado, que abrange os dois extremos. Na verdade, apenas 4 páginas depois, Ellen White, dirigindo-se aos protestantes, faz essa afirmação. Um estudo da Bíblia em espírito de oração mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e faria com que eles o abominassem e evitassem. O papado está bem adaptado para satisfazer as necessidades de todos. Está preparado para 2 classes de homens que abrangem quase todo o mundo. E observe nos 2 extremos. Quem será salvo pelo seu mérito e quem será salvo nos seus pecados? Eis o segredo do seu poder. Em outras palavras, você pode ser fariseu ou saduceu e ser aceito com esse conceito na sua experiência nesta enorme estrutura religiosa que tem tido tanto poder neste mundo. Nós voltaremos a este assunto daqui a pouco, mas reparem a última linha. Aqui está o segredo do poder que abrange quase todo o mundo. Bem, o terceiro princípio eu mencionei um pouco antes. Compreender que a liberdade de consciência não se limita à liberdade religiosa no que diz respeito a questões de lei dominical num futuro distante. A liberdade de consciência é muito mais vasta do que isso, e a liberdade religiosa diz respeito a muito mais. E a liberdade de consciência inclui liberdades civis, que nossos antepassados reconheceram, discutiram e escreveram sobre elas na Review. Preocupações sobre a liberdade de expressão e outros domínios civis não se limitaram a abordar apenas algumas questões de lei dominical. Aqui está uma declaração que, na minha opinião, resume o assunto na Signs of the Time. Aqueles que primeiro encontraram um asilo nas costas da América regozijaram-se por ter chegado a um país livre das pretensões arrogantes do papado e da tirania do domínio real. Decidiram estabelecer um governo baseado na ampla liberdade civil e religiosa. E eu fiquei surpreso com a frequência com que os nossos pioneiros e o espírito de profecia abordam esse assunto. Minha mulher e eu estávamos lendo Patriarcas e Profetas, e eu nunca tinha visto isso, mas quando os filhos de Israel pediram um rei, Samuel estava tentando protegê-los da tirania que viria de um governo real, limitando suas liberdades civis. Isso está nos Patriarcas e Profetas, e de alguma forma eu nunca tinha visto esse princípio escrito no espírito de profecia, nem mesmo na história dos judeus. Aqui outra declaração do grande conflito: o republicanismo e o protestantismo. A propósito, vou parar ali. O republicanismo não se refere ao Partido Republicano. Está falando de uma república, de uma representação do povo. E o protestantismo não se refere apenas a um grupo religioso, mas aos princípios da liberdade religiosa. Tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo do seu poder e prosperidade. Agora há pouco lemos uma declaração sobre o segredo do poder do papado. E aqui está o segredo do poder e da prosperidade da América, que se baseava no princípio da liberdade de consciência.
Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se envolvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. Agora, eu acho que é só quando nós, como adventistas do sétimo dia ou cristãos, nos dermos conta de que Deus criou este país com um propósito. Quando entendermos completamente os movimentos da história. E foi o que Deus fez. Ele levantou os Estados Unidos no momento certo, para que uma mensagem final pudesse ser transmitida ao mundo. As 3 mensagens angélicas pudessem ser transmitidas a partir de um alicerce de liberdade que estava vigente nos Estados Unidos naquela época. Eis o que alguns dos pioneiros disseram. Em alguns de seus escritos a respeito, esse é Lothborough, ele disse: onde se pode encontrar um governo com a aparência mais parecida, se referindo a Apocalipse 13, com a de um cordeiro do que em nossa própria nação, com seus governantes republicanos e protestantes. E, novamente, ele não está falando de um partido político, mas dos princípios. Então chamaremos os 2 chifres, que são semelhantes a um cordeiro, de poder protestante eclesiástico e poder republicano civil. Aqui está o Ray Smith sobre o mesmo assunto. Um desses 2 chifres de cordeiro pode, portanto, representar os grandes princípios da liberdade civil neste governo. E o outro, o princípio igualmente grande da liberdade religiosa que os homens tanto prezam e têm buscado com tanto afinco. Eu acho que muitos americanos que cresceram nos Estados Unidos e nunca viveram sob algum tipo de governo comunista, muitos de nós esquecemos o que realmente significa liberdade e quão preciosa ela é. E qualquer um que tenha crescido sob um regime diferente ou que tenha parentes que tenham crescido sob um regime diferente, sabe o que significa vir para um país onde se possa experimentar a liberdade. Aqui está o que Ellen White disse sobre esse tópico. Estamos engajados em um trabalho importante e essencial. Devemos levar adiante uma guerra agressiva e defender os verdadeiros princípios protestantes. Em seguida, observe o que ela diz: pois as políticas do papado abrirão caminho em todos os lugares possíveis para prescrever ou proibir a liberdade de consciência. E o contexto sobre o qual ela está falando, novamente, não se restringe apenas a questões dominicais. A liberdade de consciência se aplica de forma muito ampla e as liberdades podem ser retiradas. E nem sequer reconhecemos isso quando consideramos as leis dominicais como a única forma de perder a nossa liberdade. E, na verdade, eu diria que isso está acontecendo ao nosso redor, enquanto falamos. E não estamos 100% antenados ao que está acontecendo no campo da medicina, pois estamos perdendo a liberdade da ciência. E o que dizer da liberdade de expressão? Se você falar contra uma narrativa comum, pode perder seu emprego. Só por falar e sugerir. Tem sido assim com relação à questão da evolução e da criação. Se você quiser publicar um artigo que apoie a criação, eu lhe desejo boa sorte para colocá-lo em qualquer revista, porque há uma cultura de cancelamento em vigor nesse país. E, mais uma vez, eu digo, algumas dessas coisas estão acontecendo e estamos nos acostumando a elas e esquecendo que muitas dessas liberdades que não envolvem leis dominicais devem ser protegidas pela Constituição. Bem, nessa mesma época do surgimento da América, ocorreu o segundo grande despertar. O primeiro grande despertar ocorreu no início dos anos 1700, com os grandes evangelistas Wesley e outros. O segundo grande despertar começou, e mais uma vez eu acredito que Deus estava por trás disso, porque os Estados Unidos estavam começando a se erguer no final dos anos 1700. E no final desse segundo grande despertar, que envolveu tanto a Europa quanto os Estados Unidos,
O grande movimento do segundo advento começou e é nesse contexto que entra em discussão o adventismo. Não apenas hoje à noite, mas durante todo o fim de semana. E Deus não usou apenas Guilherme Miller, mas muitos outros neste país e também ao redor do mundo para começar a proclamar a mensagem da breve vinda de Jesus. Teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Vejam essa observação de Loughborough. Ele disse, o pastor Guilherme Miller tinha os nomes e endereços de 3.000 ministros em várias partes do mundo que proclamavam a mensagem do primeiro anjo. A maior parte deles estava na América do Norte e na Grã-Bretanha. Eu não fazia ideia de que havia tantos, mas Guilherme Miller tinha os endereços de outros 3.000 ministros que Deus estava levantando para proclamar essa mensagem, e isso me dá esperança. Isso foi nos dias anteriores à internet, a propósito. E mesmo sem nunca se comunicarem entre si, todos proclamavam a mesma mensagem. E eu creio que o Senhor pode fazer isso novamente. Mas algo aconteceu no verão de 1844. No início, as igrejas dos Estados Unidos apoiavam muito essa mensagem em todo o mundo. Ou talvez não a proclamassem, mas pelo menos a apoiavam. Mas no verão de 1844, a oposição começou a surgir. Observem. Mas como os ministros e líderes religiosos decidiram se opor à doutrina do Advento e desejaram suprimir toda a agitação sobre o assunto, eles não apenas se opuseram a ela no púlpito, mas negaram a seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o segundo advento ou mesmo de falar sobre sua esperança nas reuniões sociais da igreja. E então, no verão de 1844, cerca de 50.000 pessoas se afastaram das igrejas. Agora, vocês entenderão onde eu quero chegar com isso, mas no verão de 1844, houve uma mudança. E alguns não foram embora por conta própria, pois não tinham liberdade para falar sobre a segunda vinda. Alguns foram, na verdade, expulsos de suas próprias igrejas. Ellen White e toda a sua família, ou ela era Ellen Harmon na época, toda a sua família foi expulsa da igreja metodista por crer e falar sobre a segunda vinda de Cristo. Aqui está o que J. N. Andrews diz sobre isso mais tarde, em 1851, olhando para 1844. Resumindo, ele diz: por que os homens são expulsos das igrejas, daqueles que professam amar sua aparência por nenhum outro crime, além do de aguardar a vinda de Jesus Cristo? A essas e a muitas outras perguntas de caráter semelhante, só podemos responder que o Cordeiro é assim apenas nas pretensões. Ele é dragão em seu caráter. Eu achei interessante que Andrews aplique isso quase em um sentido corporativo aos Estados Unidos. Falando como um cordeiro, Apocalipse 13, que fala como um dragão, porque expulsou seus membros das suas próprias igrejas no verão de 1844. Bem, esse é o ponto que eu quero trazer para o quarto princípio do que vamos analisar neste fim de semana. Houve um declínio moral nas igrejas que levou a um declínio moral mais profundo no país. Esse declínio resultou em facções, e isso culminou no que aconteceu na década de 1880. Veja como Ellen White descreve isso. Ela diz: por esse tempo, falando de 1844, uma assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Havia muitos anos se vinha verificando uma conformação cada vez maior, gradual, mas constante com as práticas e costumes do mundo, e bem assim um declínio correspondente na verdadeira vida espiritual. Portanto, não foi apenas no verão de 1844, mas à medida que as igrejas protestantes americanas começaram a se tornar mais parecidas com o mundo, esquecendo-se de seu propósito, houve um declínio moral. Mas ele foi ainda maior em 1844. Houve uma queda repentina e acentuada em quase todas as igrejas do país. Bem, embora ninguém parecesse capaz de sugerir a causa,
o fato em si foi amplamente observado e comentado, tanto pela imprensa quanto pelo púlpito. E isso é interessante para mim, porque há cerca de um ano eu comecei a estudar sobre a liberdade e as questões que ocorreram na metade do século XIX. Eu comecei a notar na imprensa secular daquela época, e até mesmo em alguns escritos dos pioneiros, que havia um declínio moral inexplicável no país. Então eu estava tentando identificar esse declínio moral e pesquisando sobre ele em diferentes artigos, entre outras coisas. E então, há apenas alguns meses, minha esposa e eu estávamos lendo O Grande Conflito quando chegamos ao capítulo 22. Acho que se chama Advertência Rejeitada, que fala sobre o verão de 1844. E Ellen White descreve exatamente o declínio moral que era reconhecido, mas ninguém parecia apontar a causa disso. Mas o capítulo aponta claramente que foi o resultado da rejeição da advertência dada em 1844. Ela continua e afirma: rejeitando a advertência do primeiro anjo, desprezaram os meios que o céu provera para a sua restauração. Desacataram o mensageiro de graça que teria corrigido os males que os separavam de Deus. E com maior avidez volveram à busca da amizade do mundo. Eis aí a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevalecia nas igrejas em 1844. Aí está claramente definido o que havia acontecido neste país. A rejeição em 1844 resultou em declínio espiritual nas igrejas. E, obviamente, que o efeito disso se espalharia pela comunidade. Portanto, isso pode acontecer nos dois sentidos. Se a igreja se tornar como o mundo, ela declinará. E quando a igreja declina, ela não tem mais nada a oferecer ao mundo como remédio para o problema do pecado. E o mundo declina ainda mais. E veremos mais disso no próximo encontro, quando analisarmos os resultados disso. Aqui está apenas um exemplo de um dos eventos que, enquanto eu pesquisava o que aconteceu nas décadas de 1840 e 50, que levou aos eventos das décadas de 1960, 70 e 80. Trata-se de um artigo ou um trabalho, na verdade uma tese de mestrado escrita por alguém em 2012, falando sobre a Califórnia pervertida durante as décadas de 1840 a 60. Eu não recomendaria como leitura, a não ser, talvez, pela pesquisa, pois é bastante detalhado e eu não tinha ideia da devassidão que estava ocorrendo nesse país. Na verdade, há até uma história que ela conta na Califórnia, onde havia um homem que queria ir a um entretenimento no domingo à noite na cidade, com que havia um touro e um urso lutando até a morte, havia muitos jogos de azar e um bar que servia bebidas de todos os tipos, geralmente ligado a um bordel. Então havia toda essa cena que é muito comum em alguns lugares no país nos dias de hoje. Mas aquele jovem estava com a consciência um pouco pesada e pensou: bem, antes de eu ir ao evento hoje à noite, eu vou à igreja e vou participar da missa para que eu seja abençoado e tenha a consciência limpa e possa ir ao evento. E foi o que ele fez. E ao ir à festa naquela noite, ele encontrou ninguém menos que o mesmo padre de quem ele havia recebido a missa mais cedo naquele dia. O padre participando dos eventos naquela noite, e ele ficou, obviamente, perplexo com isso. Era uma estranha metamorfose que ele havia sofrido desde a manhã. Apenas 4 horas haviam se passado desde que eu o vi oficiar no altar e se banquetear com uma substância que ele acreditava ser a verdadeira carne e sangue de Jesus Cristo. E eu lhes digo que há muita consternação entre os mundanos quando eles veem que a igreja não está se elevando como se deveria. Principalmente quando, como igreja, ela participa dos mesmos pecados que podemos condenar no mundo.
Observem o que o Ryan Smith diz sobre o declínio da condição moral dos Estados Unidos. E, novamente, falamos sobre como 1844 não começou ali, mas, em grande parte, houve um declínio nas igrejas e isso começou a afetar todo o país. E é isso que o Ryan Smith diz em seu livro Marvel of the Nations, que eu recomendo que seja republicado. Escrito originalmente em 1876, o Ryan Smith afirma que o povo dos Estados Unidos não é composto por santos. As massas, apesar de toda a nossa luz do Evangelho e privilégios do Evangelho, ainda estão em uma posição em que Satanás pode subitamente incendiar seus corações com os impulsos mais básicos. Essa nação, como vimos, deve existir até a vinda de Cristo. E a Bíblia estabelece de forma muito complexa a condição moral das pessoas nos últimos dias que precedem imediatamente esse evento. A iniquidade deve abundar e o amor de muitos deve esfriar. O Ryan Smith prossegue citando provavelmente uma dúzia de textos que descrevem a condição moral na época da segunda vinda de Cristo. E então ele diz o seguinte: e há elementos já existentes que fornecem um solo abundante para uma colheita nefasta de males futuros. Em outras palavras, ele percebe que desde a fundação da América coisas ruins estavam prestes a acontecer com este país. Nossa nação cresceu tão rapidamente em riqueza que hoje é a mais rica do mundo. A riqueza leva ao luxo, o luxo à corrupção e a corrupção à quebra de todas as barreiras morais. Assim, o caminho está aberto para que a pior paixão venha à tona e os piores princípios governem. Então, ele encerra com isso, o que foi chocante para mim. Ele diz, além disso, temos o espiritualismo, a infidelidade, o socialismo, o amor livre, os sindicatos ou o trabalho contra o capital, o comunismo, todos eles disseminando assiduamente seus princípios entre as massas. E esses são os mesmos princípios que funcionaram como causa estimulante imediatamente anterior à terrível Revolução Francesa entre 1789 e 1800. A natureza humana é a mesma em todas as épocas, portanto, causas semelhantes certamente produzirão efeitos semelhantes. Eu gostaria que tivéssemos tempo para falar sobre a Revolução Francesa, mas se vocês lembram, eram duas facções extremas. O humanismo, que se rebelava contra o lado religioso perseguidor, e a Revolução Francesa surgiu disso. E o Ryan Smith afirma que vemos as mesmas coisas acontecendo nos Estados Unidos no século XIX. Nesses casos, temos esses extremos, incluindo o socialismo, os sindicatos, o trabalho e o comunismo espalhando seus princípios. E eu gostaria de perguntar se vemos algo semelhante acontecendo hoje nos Estados Unidos. Há atualmente nos Estados Unidos algo semelhante a essas forças em ação? Eu diria que sim. Essas forças estão trabalhando ativamente hoje e, novamente, voltando ao passado, se estivermos apenas procurando por leis dominicais no futuro de um lado, não perceberemos que Satanás está trabalhando ativamente para lançar os alicerces de outro ângulo, apenas esperando que o pêndulo balance. Isso aconteceu nos anos 1800 e veremos isso amanhã, à medida que avançarmos. E esse é o propósito de passar por isso, mostrar que o que está prestes a acontecer conosco hoje já aconteceu antes. Será que o Adventismo estava pronto em 1888? Quando Deus trouxe o remédio tanto para a liberdade religiosa quanto para a justificação pela fé? Os remédios de Laodiceia para a igreja visavam levar essa mensagem ao mundo. Será que estavam prontos? Aqui está Tiago White
falando sobre o mesmo assunto. Ele afirma que a infidelidade em suas diversas formas, especialmente em nome do espiritualismo, se espalhou pelo mundo cristão com uma rapidez assustadora. Enquanto o registro sombrio desse crime se torna cada vez mais negro, sabemos que o espiritismo começou quase que oficialmente na década de 1840. E onde ele está hoje? Quero dizer, ele está em todo lugar. Hollywood está impregnado dele de muitas maneiras. Agora pense sobre isso. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o declínio moral da década de 1850 nesse país. Em 1852, Ellen White menciona pela primeira vez a condição de Laodiceia entre os crentes do Advento. E isso me dá uma compreensão um pouco melhor do que estava acontecendo no país naquela época. E eu percebo que, como igreja, a menos que sejamos cuidadosos, a igreja e o mundo ao nosso redor podem definitivamente afetar a nossa condição espiritual. Então isso foi o que ela disse em 1852. Muitos que professam aguardar a vinda de Cristo estão se conformando com este mundo e buscando mais o aplauso dos que os cercam do que a aprovação de Deus. Eles são frios e formais, como a igreja nominal, da qual se separaram recentemente. As palavras dirigidas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente a situação atual. Assim, em 1852, foi a primeira vez em que Ellen White, em vez de aplicar esta carta e mensagem às igrejas denominacionais, eles começaram a perceber que isso se aplicava a nós como um povo em 1852. E não era apenas Ellen White, muitos como Tiago White também começaram a publicar artigos na Review a partir de 1852. Mas, mais uma vez, o que eu estou tentando dizer aqui é que à medida que o mundo declina, tem uma força maior para nos tentar a também declinarmos em nossa caminhada espiritual. Bem, quando a igreja declina moralmente e o mundo, como resultado, também declina e continua a afetar uns aos outros, isso afetará outras áreas do país, como a política? Eu diria que sim. Com certeza, e esse seria o ponto número 5 sobre o qual estou falando, é que há corrupção em todos os partidos políticos. Satanás não está usando apenas um lado para promover sua agenda. E isso está em todos os escritos dos pioneiros do Advento. Acho que eles foram muito claros. Ryan Smith disse que essa corrupção política está preparando o caminho para um pecado mais profundo. Ela está presente em todos os partidos. Observem os meios desonestos utilizados para obter cargos, o suborno, as fraudes, a compra de votos. Nenhuma novidade. A nova política não mudou até hoje. E a razão pela qual eu menciono isso é que eu sinto que há uma tentação para nós hoje em dia de nos colocarmos novamente ao lado dos partidos políticos e não percebermos que Satanás está usando ambos para empurrar um ao outro cada vez mais longe, assim como ele fez com os fariseus e os saduceus, para que no final ele possa realizar seu plano. Ouçam o que R.F. Cottrell diz. Mais uma vez, eu não posso votar em um homem mau, pois isso vai contra meus princípios, principalmente no atual estado corrupto e corruptor da política. Eu não poderia desejar elevar um homem bom a um cargo, pois isso o arruinaria. Agora, eu quero deixar claro, embora eu não tenha tempo para falar sobre isso, os pioneiros votaram por questões e por um determinado partido, mas eu acho que eles foram muito cuidadosos em não se envolverem em um partido político em particular, pensando que isso resolveria todos os problemas do país. Ellen White afirma isso em vários lugares. Ela diz que há um grande perigo para todos os que se ligarem aos partidos políticos do mundo. Há fraude em ambos os lados. Deus não impôs a nenhum de nosso povo o ônus de se ligar a qualquer partido. Estamos sob o estandarte de Cristo e todos os que citam o nome dele devem se afastar da iniquidade.
Aqui está outro lugar onde ela diz: que tipo de espírito se apodera de nosso povo quando aqueles que acreditam que estamos sob a mensagem do terceiro anjo, a última mensagem de misericórdia para o mundo, irmãos na mesma fé, aparecem usando o distintivo de partidos políticos opostos, proclamando sentimentos opostos e declarando suas opiniões divididas. E esse é o ponto crucial. Não se trata de haver questões reais e certo e errado para essas questões. É que um partido político não vai resolver o que está acontecendo neste país ou no mundo. Recebemos um chamado muito mais elevado, que é compartilhar a última mensagem da misericórdia com o mundo. Mas o que eu quero deixar claro nesse próximo artigo de Uriah Smith é o seguinte: isso não significa que a igreja seja neutra quando assuntos são questões sobre as quais ela pode se manifestar. Eu encontro isso na review, em que Uriah Smith abordou questões, embora ele tenha declarado neutralidade contra qualquer partido político. Ele disse: ao declararmos nossa neutralidade na política e recusarmos-nos a participar de uma disputa tão emocionante quanto a que está agitando esta nação, é correto que apresentemos os princípios nos quais nos apoiamos e a razão da nossa atitude. Agora, ele escreveu isso em 1856. E o que ele está falando aqui é sobre a questão que estava definindo a secessão dos estados que queriam se separar e, junto com isso, toda a questão da escravidão. Portanto, Uriah Smith está dizendo: sim, apesar de sermos neutros em relação à política, eu vou explicar qual é a nossa posição em relação a essas questões. E eu acho que há uma lição aqui para nós. Ele diz que o curso injusto dos Border Ruffians e dos demagogos pró-escravidão, apoiados como são pelos democráticos modernos em geral, deve gerar algum sentimento no peito daqueles que antes se envolviam ativamente nessas disputas. Embora agora eles se sintam compelidos a se limitar à questão de suma importância para esta época. Em outras palavras, havia os primeiros adventistas que faziam parte dos grupos abolicionistas. Eles ainda eram contra a escravidão. Mas sua missão agora era proclamar a mensagem do advento. Não em um grupo abolicionista político que nem sempre é de natureza cristã. E é disso que Uriah Smith está falando. E sentimos que é nosso dever limitar nossos esforços a preparar a nós mesmos, e, número 1, e aos outros, até onde estiver em nós, para a grande e final questão que já está se aproximando de nós, a revelação do Filho do Homem do céu, a destruição de todos os governos terrenos, o estabelecimento do reino glorioso, universal e eterno. Em outras palavras, e a propósito, isso é apenas a ponta do iceberg dos artigos que eu encontrei, nos quais os pioneiros adventistas estão falando sobre as questões, mas evitando se envolver em questões políticas dos partidos políticos da época. Eles abordam as questões deixando claro: nós defendemos princípios morais e éticos. Nós somos contra princípios imorais, mas não nos afiliamos a nenhum partido para tentar provar isso. O princípio número 6, sobre o qual eu quero falar nesta noite, é, novamente, a ideia de que a liberdade de consciência é muito mais ampla do que apenas a liberdade religiosa e as leis dominicais. Ela envolve muitas outras questões, inclusive a liberdade de expressão. E vocês encontrarão artigos sobre a liberdade de expressão espalhados pela Review dessa época, 1850 e 60. Em outras palavras, não era uma questão política. Eles não estavam se envolvendo politicamente para dizer que o governo está fazendo agora não está correto, nem está de acordo com a nossa Constituição, isso é, falar como um dragão. George Washington disse que se a liberdade de expressão for tirada, então poderemos ser conduzidos como ovelhas para o matadouro. Aqui está um artigo na Review que, na verdade, estava citando outra revista
que diz: na última quinta-feira, no condado de Prince William, na Virgínia, John Underwood foi considerado culpado por, perceba, afirmar e sustentar que os proprietários não têm direito de propriedade sobre seus escravos. Portanto, até mesmo falar contra a escravidão na Virgínia, naquela época, era motivo para multa. Sem liberdade até para expressar opiniões, por preocupações ou diferença de opinião. Isso nunca deveria ter acontecido. E a minha pergunta é: o que está acontecendo hoje em dia em que as pessoas não podem falar sem perder o emprego ou, em alguns casos, serem punidas? Acusações contra eles. Loughborough novamente aborda a questão da liberdade de expressão. Ele diz: houve uma corrida louca dos amigos da escravidão, realizando eleições falsas, escolhendo um legislativo falso que formou para si uma constituição que declara, observe, morte ao homem que levara um escravo para fora desse território. 5 anos de prisão para o homem que dera ao escravo informações que o levem a deixar o Kansas. Portanto, tudo isso vem do estado do Kansas. E 2 anos para o homem que expressar a sua opinião no Kansas de que é errado manter escravos. Portanto, mais uma vez, aqui na Review, estão muitos exemplos em que os pioneiros se manifestaram, não apenas sobre esse assunto da escravidão, mas a nossa igreja se posicionou contra essa invasão da liberdade de expressão. Agora, aqui está um artigo na Review que realmente fala sobre Garibaldi, um italiano que tentava unir a Itália e tirá-la do controle papal. Por isso, a Review publicou esse artigo afirmando que, seja Garibaldi bem-sucedido ou derrotado, sua tentativa de libertar Roma e se juntar ao reino da Itália dificilmente deixará de atrair a atenção da cristandade para a atual condição dos estados papais. E observe o que a lista completa inclui. Tanto a forma quanto o espírito do governo são despóticos. Não há nenhuma característica liberal. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, escolas livres, púlpitos livres, liberdade de culto, liberdade de ação ou liberdade de comércio são totalmente desconhecidas no domínio territorial do Papa. O poder do sacerdócio é ilimitado. O povo não tem nenhum direito que a igreja seja obrigada a respeitar. Nem foram introduzidas eleições populares ou qualquer salvaguarda da liberdade pessoal. As leis são feitas e os impostos são impostos sem o consentimento e o conselho do povo. Portanto, conforme eu mencionei anteriormente, segue um artigo da Review que, mais uma vez, aborda outras questões de liberdade. Até mesmo em outros países, onde as pessoas não estão desfrutando dessas liberdades, elas estão se posicionando, apontando que essas liberdades estão sendo invadidas, até mesmo no país, nas décadas de 1850 e 60. E a minha pergunta novamente é: tem alguma coisa acontecendo no mundo ou em nosso país hoje sobre o qual não estamos falando? Porque estamos focados apenas em uma coisa e, portanto, não damos voz à perseguição real em alguns ambientes. Porque estamos focados apenas em uma coisa. E a minha pergunta é: se não falamos agora, quem nos garante que falaremos mais tarde? Em que momento falaremos ou nos levantaremos? Eu não estou falando de iniciar uma passeata ou algo assim, mas de tomar uma posição. Estamos tomando uma posição, estamos escrevendo sobre essas coisas e alertando a nossa igreja para que reconheça o que está acontecendo ao nosso redor? Será que apenas o lado direito do espectro político trará perseguição? Ou o nosso país está sendo destruído por ações da esquerda também? Isso está criando problemas que ainda estão por vir. Portanto, a última coisa que eu quero mencionar essa noite são 2 coisas que eu já mencionei antes. E é o seguinte: a minha ideia,
novamente sobre o Apocalipse 13, era de que os Estados Unidos eram a besta semelhante a um cordeiro e que um dia no futuro, quando aprovassem leis dominicais, falaria como um dragão. E eu percebi, ao ler os artigos dos pioneiros, eu percebi que o fato de falar como um dragão não se aplica apenas à questão da lei dominical. Isso se aplica a muitas outras coisas, incluindo, novamente, a questão da escravidão naquela época. Isso é o que Ellen White diz em Espírito de Profecia, volume 4. Ela disse que a besta de 2 chifres aparece em 2 fases, com a mansidão do cordeiro e a ferocidade do dragão. E isso já foi demonstrado até certo ponto na inconsistência de se enviar ao mundo a doutrina da igualdade de todos os homens no que diz respeito aos direitos naturais. O direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, portanto, ela está falando da Constituição. E ainda assim, todos os males da escravidão americana são defendidos por lei. Aqui está outro artigo da Review. Fomos acusados de não citar corretamente falando sobre a lei do escravo fugitivo, corretamente. Portanto, nos esforçamos para obter a lei e copiamos a parte que usamos para mostrar a voz de dragão, da boca de dragão, da besta de 2 chifres, mostrando como ela nos torna todos escravagistas sob pena de multa de $1.000 ou 6 meses de prisão. Novamente, a besta semelhante ao cordeiro fala como um dragão em mais áreas do que apenas nas leis dominicais. Uma vez, quando eu trabalhava em um hospital, eu procurei em um site médico que ocupava uma posição de autoridade nesse país. E neste site havia até um número, um 0800, para o qual você poderia ligar se ouvisse alguém falando negativamente sobre o tópico em discussão. Isso era nos Estados Unidos. Denuncie seu vizinho se ele não concordar com essa agenda específica. Portanto, o que eu estou dizendo é, os Estados Unidos já têm, e às vezes age como um dragão em algumas das ações e coisas que estão acontecendo neste país, neste exato momento. Aqui está Loughborough, apenas mais um slide. Esse governo parece um cordeiro, fala como um dragão em mais de um aspecto. Em vez de exercer sua profissão de cordeiro, ele age como um dragão. Sim, esse mesmo corpo executivo nacional que tem diante de si essa declaração de independência e professa estar cumprindo seus princípios, pode aprovar leis pelas quais 3,5 milhões de escravos podem ser mantidos em cativeiro. Isso é falar como um dragão. Isso ocorreu na época e ocorreria hoje. No último slide, os Estados Unidos eram a esperança da terra devido aos princípios corretos do protestantismo e do republicanismo. E mais uma vez, isso não se refere a partido. Nesta última hora da história da terra, os Estados Unidos abandonaram esses grandes princípios. O protestantismo imitava o catolicismo e o republicanismo se dissolvia em um totalitarismo opressivo. Uma minoria de escravos e uma minoria de adventistas presenciaram esse declínio. É assim que o autor desse livro resume a era na América. Portanto, mais uma vez, essa noite eu abordei 7 princípios que serão a base sobre a qual eu quero construir esse fim de semana. E, por fim, a pergunta é: por que ainda estamos aqui e o que podemos fazer para nos preparar? Como podemos aprender com o nosso passado para não passarmos por coisas semelhantes hoje? Tanto o passado do nosso país quanto o da nossa igreja. Como Ellen White disse, não temos nada a temer no futuro, a menos que esqueçamos os ensinamentos que nos conduziram. Portanto, vamos nos levantar e encerrar esse encontro. Pai, eu sei que vimos muitas citações e histórias, tudo junto, mas eu oro para que o Senhor e o querido Espírito Santo fale conosco, que ao pensarmos nos princípios da liberdade e até mesmo nos movimentos deste país de anos atrás, reconhecemos que algumas dessas coisas estão acontecendo novamente hoje. Senhor, que o Senhor tem um plano para nós,
que quer nos usar e nos ensinar com a história do passado. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja com cada pessoa aqui, com cada pessoa que está assistindo, e que o Senhor cumpra a sua promessa em nossas vidas em primeiro lugar e acima de tudo, e depois usa-nos para sermos uma bênção para nossos vizinhos, colegas de trabalho e amigos, para fazermos a diferença nessa terra e nos prepararmos para a sua breve volta. E nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.